Muito bom dia a todos. Damos as boas-vindas ao seminário virtual Experiência Regional na implementação do convênio de Minamata, avanços rumo à educação, a redução e eliminação das amálgamas dentais e a gestão responsável de seus resíduos. Meu nome é Carolina Gomes, faço parte da equipe regional de curso de vida saudável no Departamento de Serviços e Sistemas de Saúde da OPAS. E é um prazer estar moderando este importante seminário virtual hoje. Antes de começar, gostaria de relembrar algumas instruções técnicas. Este seminário está sendo realizado pela plataforma Zoom e conta com interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Pedimos gentilmente que, ao fazer suas intervenções, falem em uma velocidade moderada para facilitar o trabalho de nossos colegas intérpretes e garantir uma tradução precisa. Para selecionar o idioma de sua preferência, clique no ícone de interpretação na barra inferior do Zoom. Mantenha seus microfones desligados durante apresentações para evitar interferências. Para darmos início, temos as palavras de boas-vindas da doutora Caroline Chan, representante da OPAS no Uruguai, seguidas pelas palavras de Grace Hala, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Doutora Chan, o microfone é seu. Muito obrigada, Carolina. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nome do nosso diretor, Dr. Jarmas Barbosa. Quero expressar nossa felicidade de poder participar desse seminário virtual. Quero cumprimentar o Dr. Agustin, coordenador do Programa de Saúde Mental do Ministério de Saúde do Uruguai, e cada um dos palestrantes do Uruguai, Peru, El Salvador, Costa Rica e Chile, que hoje vamos ter o prazer de escutá-los e compartilhar suas experiências dentro desse projeto da implementação do convênio de Minamata, avanços rumos à redução ou eliminação das amálgamas dentais e a gestão responsável de seus resíduos. É importante para o Uruguai e os objetivos desse encontro virtual estão encaminhados para apresentar os antecedentes, os avanços e as boas práticas que foram feitas no país, no Uruguai, dentro do projeto para poder apoiar a implementação do convênio de Minamata. É importante favorecer essa troca de experiências e lições aprendidas para poder ser referência como para os países que estão interessados em avançar na eliminação dos resíduos amálgamas dentais e também a gestão ambiental responsável do mercúrio. A OPS, a OPAS, se compromete a continuar e renovar seu compromisso permanente no acompanhamento desses esforços importantes para o cuidado do ambiente e, particularmente, do incentivo de uma saúde bucal integral nos nossos países. Espero que hoje essa troca de experiência seja realmente motivadora e que não somente os países que mencionei, mas toda a região das Américas possa avançar nesse processo que estamos começando e avançando no Uruguai e também na cooperação Sul-Sul. E cada uma das experiências, lições aprendidas e acompanhar os processos em todos os países. Muito obrigada e bem-vindos e bem-vindas a este seminário. Obrigada, Carolina. Muito obrigada, doutora Chan, por suas palavras. Agora gostaria de convidá-la a ouvir as palavras de boas-vindas de Grace Hala, do Penuma, que nos enviou um vídeo com a sua participação. Bom dia, boa tarde a todos vocês que estão conosco. Boa noite. É um prazer recebê-los em nome do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente neste seminário regional, focado na implementação da Convenção de Minamata, focada nos esforços para reduzir ou eliminar o uso de amalgama dental e gerenciar seus resíduos associados de maneira sólida e responsável. O mercúrio continua representando sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O amalgama dentário, embora usado há muito tempo nos cuidados da saúde bucal, continua sendo uma fonte significativa de exposição e poluição ao mercúrio. Sob a Convenção de Minamata, os países se comprometerão a reduzir gradualmente seu uso.
um passo importante para reduzir as emissões globais de mercúrio e proteger as populações vulneráveis. Com o apoio do Fundo Global para o Meio Ambiente, o PNUMA, como agência de implementação, e a OMS, como agência executora, lançaram juntos um projeto para ajudar os países a acelerar seus esforços nessa área. A liderança mundial e o progresso sob essa iniciativa são elogiáveis e temos a honra de mostrar a experiência do país aqui hoje, juntamente com contribuições de vários outros países da América Latina e do Caribe. Este evento não é apenas sobre compartilhar conquistas, mas também sobre trocar ideias, enfrentar desafios, identificar maneiras práticas de seguir em frente. Esperamos que as discussões de hoje ofereçam informações valiosas para fortalecer as estratégias de redução de mercúrio em toda a região e além. Obrigada mais uma vez por estar conosco e por seu compromisso de proteger os seres humanos e o planeta. Muito bem, depois das palavras de Grace, vamos continuar com a intervenção do Dr. Luiz Francisco Sanches, que é o assessor em segurança química da OPAS e que nos falará sobre o convênio de Minamata e a importância de abordar as amálgamas dentais e suas implicações na saúde pública e no meio ambiente. Luiz Francisco, passo a palavra para você. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite para poder participar nessa atividade. Gostaria de saber se estão vendo a apresentação bem. Sim, estamos vendo muito bem. Dentro desse curto tempo, eu vou tentar falar do impacto do mercúrio e por que está relacionado com a amálgama mental. Para começar, gostaria de lembrar que o mercúrio é um contaminante global de preocupação em saúde pública. É um elemento que é abundante na natureza e está em todo o mundo, é usado amplamente na indústria. O problema do mercúrio é que, uma vez que utilizamos numa grande quantidade, também ele tem uma grande mobilidade ambiental. E isso faz com que, além da persistência que pode ter nos alimentos, nos peixes, por exemplo, tende a bioacumular-se no organismo e gerar impactos negativos para a saúde. O mercúrio vem em diferentes formas e apresentações. Temos o mercúrio metálico que encontramos na natureza e que tem um menor impacto na saúde. Mas também, já que o mercúrio entra em contato com elementos orgânicos ou é vaporizado, se transforma em orgânico e pode ter transformações e impactos na saúde, tanto nas pessoas como no meio ambiente. O mercúrio em si é um metal pesado porque não cumpre nenhuma função orgânica nos indivíduos. É considerado tóxico e por isso se considerou a necessidade de fazer o convênio de Minamata para proteger a saúde das pessoas e do ambiente, a partir dos impactos visíveis da contaminação. As amálgamas dentais têm 40 a 50% de mercúrio, por isso entra dentro dessa discussão. O mercúrio a gente pode encontrar na natureza devido a muitos eventos, alguns naturais, como as erupções vulcânicas ou das rochas, que podem conter esse material, mas também por processos desenvolvidos pelo homem, como a mineração artesanal em pequena escala, e que é a principal fonte de contaminação a nível ambiental. Também estão as emissões industriais a partir dos processos que usam ou que contêm carbono ou contêm mercúrio e que, por suas características, usam esse elemento. E também devemos lembrar que os incêndios florestais, as árvores, são bioacumuladores naturais de mercúrio e também soltam grandes quantidades desse elemento. Por isso, incêndios na Amazônia não somente estão relacionados com a mudança climática, mas também com a incidência de mercúrio no atmosférico. Então, devemos lembrar que o mercúrio gera impacto ao sistema nervoso central e à parte cognitiva das pessoas e também pode atingir o desenvolvimento do feto ou também das crianças em crescimento e também pode atingir as mulheres grávidas. Tem um efeito importante a nível renal e à medida que o mercúrio entra, se elimina do corpo, mas a taxa de eliminação não é suficientemente rápida e pode causar impactos à saúde. Os documentos como referência, como temos pouco tempo, o Convênio de Minamata foi adotado
em 2013, adotado formalmente e busca reduzir, entre suas atividades, reduzir as atividades com o uso do mercúrio. O convênio em si está baseado num acidente um acidente tecnológico na Baía de Minamata, e por isso atingiu a população dessa cidade, e então foi decidido diminuir o impacto que pode causar em nós. Isso foi em 16 de agosto de 2017. Em Penuma, reconhece a importância, e o convênio reconhece também o papel da articulação que tem com várias partes, e que foi progressivamente sendo reconhecido e também sendo adotado as atividades no mesmo. O artigo 4 quarto, inclui medidas sobre as amálgamas dentais e incentiva as alternativas de restaurações. Também convida para esta resolução que a OMS, acompanhando os sistemas de saúde, e de parte da OMS, em 2014, foi estabelecida uma resolução que inclui os temas de redução do impacto de mercúrio, incluindo as amálgamas dentais. E isso está relacionado com a Assembleia Mundial da Saúde, e isso foi expedido em maio de 2014. Alguns elementos-chave para destacar em todo o avanço do Convênio de Minamata e o sistema de amálgama dental. A amálgama está dentro do convênio, e a importância da possibilidade de ir eliminando progressivamente o mercúrio nas amálgamas, que compartilha o anexo A na parte 2. Na COP3, em 2021, se reafirmou o enfoque da revisão da fase do mercúrio, e se promove medidas adicionais para que os países possam apresentar como puderam avançar na fase de diminuição progressiva do amálgama, até chegar à sua eliminação. Na COP4, tivemos o esforço com as políticas de saúde dos países e também outras medidas como a restauração segura, e também foi feito foi visto a necessidade do apoio técnico dos países para que essas práticas pudessem chegar a uma odontologia livre de amálgama, pudesse chegar a ser eficiente. E também na COP5 se estabeleceu que essa eliminação fosse com um processo escalonado, e pensar em como podemos estabelecer outras medidas e outros compostos que possam ser de fácil acesso. Também lembrar que na COP4, em 2022, esse compromisso com a eliminação progressiva foi retificado, e que foi incentivado também que os países fossem avançando progressivamente, paulatinamente, até a eliminação. Na COP5, em 2023, o diálogo esteve focalizado com relação a estabelecer restrições a menores de 15 anos e mulheres grávidas, e a proibição de alternativas. E a promoção de alternativas. E teve uma nova resolução sobre a saúde bucodental e também um plano de saúde para o mesmo. E por que é importante a eliminação das amálgamas? Porque faz parte da prevenção dos impactos na saúde a longo prazo. O mercúrio em si mesmo foi comprovado como elemento tóxico que pode ter influência na saúde das pessoas e também ao meio ambiente. Os resíduos de mercúrio que são produzidos nos estabelecimentos de saúde têm que ter um destino adequado. E também devemos lembrar que é um compromisso ético com as futuras gerações. O trabalho que foi feito por parte dos países está a Declaração de Bangkok. Aqui tem a frase da declaração: não temos saúde sem saúde bucodental, porque a nossa boca faz parte do nosso corpo, e é importante considerar que é importante reduzir o impacto que a gente possa ter. A eliminação progressiva das amálgamas, e que podemos chegar a dizer que não temos contaminação por mercúrio, isso faz parte da consciência global para a diminuição de contaminantes e contaminantes da saúde. E também as cáries são produzidas por diversos fatores. Então, a educação faz parte
da estratégia, da higiene adequada, o tipo de alimentação e também a busca de melhores práticas nos sistemas de odontologia, fortalecendo as articulações entre os temas de educação e saúde, e também a parte regulatória nos países, que é muito importante. A OMS e o PNUMA tiveram dois projetos importantes, tiveram vários projetos importantes que devemos ressaltar, e temos o projeto piloto em Quênia e Tanzânia, onde tiveram resultados positivos na parte de diminuição da amálgama, e também no Uruguai, com a eliminação, caminho à eliminação da amálgama. Temos vários documentos que devem entrar na página da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, não somente sobre os temas de estratégia e eliminação da amálgama, mas também dos resultados dos trabalhos no Caribe e outros resultados com relação ao mercúrio como elemento contaminante, o elemento contaminante, seja por mineração artesanal, e também temos um curso online. Na página da OPAS sobre temas de mercúrio tem links de interesse que vocês podem ter acesso e entrar em contato com os temas que temos aí. Então, tentei falar rápido devido ao tempo e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Sanches, pela apresentação. Muito informativa sobre o mercúrio e seu impacto. E então, muito obrigada. Agora seguimos com a perspectiva global, que está a cargo de Gabriela Sardon, da OMS. Gabriela, passo o microfone. Muito obrigada, Carolina. É muito importante estar aqui. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela Sardon e sou consultora da OMS. Hoje vou falar sobre a diminuição ou a eliminação progressiva do amálgama dental a partir de uma perspectiva global, regional e dentro do projeto de Fundo para o Meio Ambiente Mundial. O próximo slide, por favor. Então, começamos a falar um pouco mais do que acabou de compartilhar o Dr. Luiz Francisco. É sobre a estratégia e o plano de ação mundial, sobre a ação bucodental, que tem resposta à saúde bucodental de 2021, que foi uma resolução histórica, e nesse plano de ação mundial se estabelece uma missão clara da OMS sobre uma cobertura sanitária universal em saúde bucodental para todas as pessoas e comunidades até 2030. Dentro desse plano se estabelece 11 metas mundiais, objetivos estratégicos e ações dirigidas para os Estados-membros e para outros atores-chave. Dessas metas mundiais para chegar a esse objetivo está relacionada com a eliminação progressiva da amálgama nos países. Para até 2030, 90% dos países possam aplicar as medidas com o convênio de Anamata ou que possam ter eliminado completamente. Então, temos duas formas de conseguir plenamente essa meta. A primeira é eliminar o seu uso por completo, e a segunda opção é e se não for eliminado, implementar medidas necessárias com relação ao convênio, incluindo medidas adotadas na COP4 de excluir o uso do mercúrio a granel para a preparação de amálgama dentais e excluir o uso em crianças menores de 15 anos, mulheres grávidas e lactantes. E o que nos diz a linha base com relação a essa meta? Nos mostra que, a nível global, 31,4% dos países já conseguiram, já alcançaram. Olhando a região das Américas, 34% dos países já alcançaram, chegaram a essa meta, e 37% conseguiram de uma forma parcial. O que quer dizer chegar de uma forma parcial?
Isso quer dizer quando a amálgama dental ainda está em uso no país e foram implementadas algumas medidas com base no convênio, mas não todas. Então, essa linha base, esses dados nos mostram que temos muito por fazer para alcançar essa meta de 90% nos países a nível global. Mas também mostra que os países estão caminhando nessa eliminação progressiva do amálgama dental. E o que mencionou, que falou sobre a declaração de Bangkok, que foi na reunião saúde da OMS em 2024 e reforça esse compromisso dos Estados-membros, já que nessa declaração se estabelece um compromisso específico para a saúde bucodental e meio ambiente, que se estabelecer esta colaboração multissetorial para diminuir gradualmente ou eliminar, quando for possível, o amálgama dental, incentivar uma atenção bucodental preventiva, menos invasiva e utilizar produtos livres de mercúrio. Então, dentro desse contexto, é que se desenvolve o projeto de redução de amálgama dental do GEF, cujo objetivo é proteger a saúde humana e meio ambiente dos efeitos nocivos do mercúrio mediante a aplicação de políticas e melhores práticas para diminuir gradualmente o uso de amálgama dental. É um projeto de 3 anos que está financiado pelo GEF, implementado por ONU Ambiente e executado para a OMS, com assistência da Aliança contra o Mercúrio. Está em 3 países, no Uruguai, Senegal e Tailândia. E esse projeto está liderado pelos Ministérios de Saúde e Ambiente. E vamos escutar mais detalhes sobre essa experiência e lições aprendidas do Uruguai. E assim como os resultados nacionais, também vocês vão ver resultados que estão sendo gerados a nível global, tanto para incentivar a conscientização sobre o tema, como também gerar produtos de conhecimento para continuar avançando nessa eliminação progressiva do material. E à medida conforme vamos avançando, também avançando no projeto. E vocês podem ver aqui o link sobre o centro de conhecimento do projeto. Então, meu último slide é para compartilhar com vocês o que a gente já conquistou com esse projeto, que é a elaboração da guia da OMS sobre a atenção bucodental, respeitosa com o meio ambiente e menos invasiva para prevenir e manejar cáries dentais. Essa guia está baseada em 5 revisões sistemáticas e contém recomendações e boas práticas para o uso de materiais exclusivamente livres de mercúrio, com procedimentos menos invasivos e eficientes e para poder manejar a cáries dental. Essa guia está terminando e uma parte da mesma vai ser apresentada como documento informativo na COP6 do Convênio de Minamata para poder informar sobre as discussões sobre a amálgama dental, já que temos 2 propostas que vão ser consideradas pela COP. Se desejam saber mais sobre essa guia, eu quero convidar a, a entrar nos eventos em linha que vão estar antes da COP6, onde a guia vai ser vista com mais detalhes e vamos compartilhar essa informação no chat para vocês poderem se registrar. O próximo slide. Bom, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Gabriela, pela sua apresentação, pela informação que você compartilhou. Como disse Gabriela, no chat vocês podem encontrar os links para poder ter acesso ao que Gabriela acaba de mencionar. Agora seguimos com a experiência do Uruguai. Neste segmento, contamos com a participação da engenheira Judite Torres, do Ministério do Ambiente, o Dr. Augusto Cataldo, do Ministério da Saúde Pública,
e a doutora Mônica Mendes, consultora nacional da OPAS no Uruguai. Então, passo a palavra para a intervenção, para a participação da Judite. O mercúrio representa um risco para a saúde e para o ambiente. É um metal tóxico, um metal pesado, presente na corteza terrestre e em pequenas quantidades, devido às atividades antropogênicas, e pode causar danos à saúde e ao meio ambiente. O papel do Ministério do Ambiente, no marco do Convênio de Minamata, sobre mercúrio é ser o ponto focal no mesmo no Uruguai, o que significa que é responsável pelo cumprimento das disposições do mesmo e as obrigações que se contêm que estão no seu texto. Este projeto está centrado basicamente nas amálgamas. A origem é que nós, nos anos anteriores, fizemos outros projetos que nos deram informação sobre quais eram as principais fontes de mercúrio no nosso país. A principal fonte já é uma indústria que está controlada e tem seu caminho com relação à transformação da sua tecnologia. E a segunda fonte eram os produtos com mercúrio. Com os produtos com mercúrio, estivemos desenvolvendo uma legislação que já contém e que ficou pendente com relação à amálgama dentais. Durante a COP4 em 2022, se modificou o anexo que continha umas disposições relativas a amálgamas e nesse marco se estabeleceu não permitir o uso de mercúrio a granel para os odontólogos e limitar o uso das amálgamas no Uruguai. O Uruguai é convidado a participar desde o desenho deste projeto até a apresentação, como um país piloto dentro da América Latina e o Caribe. Os outros países que fazem parte desse projeto global, um está na África e outro está na Ásia Pacífico. Nesse sentido, o Uruguai tem desenvolvido já um programa. A intenção desse projeto é ir à eliminação definitiva do uso da amálgama em Uruguai. O Uruguai é convidado a participar num projeto dessas características pelos seus avanços na normativa ambiental, respeito a produtos com mercúrio adicionado, pelo seu compromisso em acordos multilaterais e pelo potencial que tem de ser um referente em soluções inovadoras nesse sentido. O projeto é centrado num aspecto ambiental importante, que é a gestão de resíduos, já que em Uruguai essa técnica de amálgamas não é dada na faculdade de odontologia há muitos anos. Vimos que também não foram registradas importações de mercúrio líquido e amálgamas solidificadas há muitos anos. O Sistema Integrado de Saúde tirou ele das prestações, então a gestão dos passivos é um ponto importante nesse projeto. A recolação, o transporte, tratamento e exposição final dos resíduos com mercúrio requer de alguns aspectos a ser ter em conta. Um é a coordenação com os centros de saúde e os lugares onde foi informada a existência desses resíduos. Também o transporte é um elemento importante, tem que ser habilitado e adequado para esse tipo de resíduos. Uma chave importante na recoleção é não gerar resíduos adicionais poluídos com material tóxico como mercúrio. E outro aspecto é o tratamento e a disposição final, seja de forma local, em empresas autorizadas pelo Ministério de Ambiente. O tratamento local de resíduos com mercúrio
É realizado através de uma técnica de estabilização para depois a disposição final ambientalmente adequada no lugar de disposição final de resíduos industriais em Montevideo. Graças a esse projeto, ficam instaladas capacidades no país respeito à coordenação interinstitucional, não só entre os Ministérios de Ambiente e Ministério de Saúde, mas em todas as dependências que têm responsabilidade sobre esse tipo de resíduos sanitários. Outra das capacidades instaladas em Uruguai é o cumprimento das disposições do Convênio de Minamata, não só na questão de amálgamas, mas também na questão de resíduos, a elaboração de papelagem, publicidade, oficinas para informar sobre esse tema a profissionais de saúde e o público geral. O mapeamento de atores de uma prevenção de uma geração posterior de resíduos contaminados com mercúrio. Bom, excelente. Passo a palavra às doutoras Mônica Mendes e Agostinho Cataldo, que farão uma apresentação sobre o projeto. Bom, bom dia a todos, todas. É um prazer cumprimentar desde o Uruguai, participar desse espaço de intercâmbio que dá ao espaço global com um impacto muito concreto no que é a vida, a saúde das nossas comunidades. Não sei se estão conseguindo ver a apresentação. Estava, não estava minha, agora está. Ótimo. Desculpa. Não sei se você queria começar, Mônica. Não, tá ótimo. Bom, gostaria de começar com uma afirmação que traz hoje Francisco sobre o trabalho diário que não tem saúde sem saúde bucal. Essa ideia expressada na primeira reunião da OMS sobre saúde bucal fala de forma clara do desafio que temos adiante, integrar a saúde bucal sem separar da saúde geral. Desde o Programa Geral de Saúde Bucal do Uruguai, assumimos o princípio como coração das nossas ações e desde aí que gostaria de expressar e compartilhar hoje a experiência de Uruguai no Marco BES para a graduação gradual da amálgama dental. Seguinte, quando a gente fala de saúde bucal, devemos começar por um ponto fundamental, a prevenção de doenças e a promoção da saúde. O maior sucesso que podemos alcançar com o sistema sanitário é chegar antes que a doença. Na parte da amalgama é poder evitar a cáries dental, o que dá o acesso a ferramentas de higiene e o acompanhamento de pessoas no trabalho diário. O trabalho de pessoas. Desculpa, o som está um pouquinho baixo. Está dirigido tanto a profissionais como à população em geral. Para o âmbito profissional, permitiu elaborar documentos que reforçam a centralidade da promoção, a prevenção e o papel que tem a educação para a saúde no cuidado bucal. Por outro lado, para a cidadania geral, conseguimos ver dois documentos, um do cuidado da saúde bucal e outro específico sobre a amálgama dental, e duas peças visuais, um sobre uma técnica e outro sobre cuidado básico da saúde dental. Esses materiais têm um duplo propósito: educar e sensibilizar. Ao mesmo tempo, permitem transmitir mensagens-chave simples e visualmente atrativos que possam chegar à população toda, sem importar idade, nível educativo ou lugar de residência. A seguinte, porém, não podemos desconhecer que a realidade mostra outra cara. O Uruguai não é alheio à realidade do mundo, já que uma parte muito importante da população já
convive com doenças bucais instaladas. Isso obriga a pensar não só em como prever, mas também como tratar de forma adequada e segura. E é aqui que o projeto significa um avanço substancial para o Uruguai. O Uruguai já fe- cumpriu algumas medidas. Há mais de 15 anos, a Faculdade de Odontologia da Universidade da República ensina o uso da amálgama como material restaurador. Do outro lado, há 10 anos, através de um decreto, o presidente, o Dr. Talavera Banques, eliminou a amálgama da cartilha do Sistema Integrado de Saúde. O projeto permitiu dar um fechamento completo ao processo da venda clínica, acadêmica, ambiental e social. Assim foi que conseguimos chegar com documentos e oficinas alternativas à amálgama, oferecer mecanismos seguros para usar, evitando riscos ambientais e promover materiais restauradores seguros, tanto para as pessoas como o meio ambiente. Assim começamos a fechar esse capítulo histórico, tanto na política pública da saúde, como também política ambiental responsável. Outro aspecto essencial foi a formação de recursos humanos na saúde. A formação não é só técnico, mas também comunicacional. As odontologistas devem estar preparados para explicar aos pacientes por que a amálgama não é mais a melhor opção. Informar os pacientes que não existem riscos em manter uma amálgama em bom estado se está já na boca. Orientar sobre procedimentos para retirar e informar sobre os materiais alternativos disponíveis e seus benefícios. O projeto permitiu gerar materiais específicos sobre as alternativas, garantindo que os profissionais tenham as ferramentas necessárias não só para aplicar tratamentos seguros, mas também para acompanhar na tomada de decisões informadas. Isso é chave, não uma decisão unilateral do sistema, mas um processo educativo e participativo, onde as pessoas têm o direito a entender o que acontece com a sua saúde e as suas opções. Queria destacar duas partes do trabalho social e ambiental. No social, sabemos que a saúde bucal impacta diretamente na qualidade de vida, autoestima, inserção educativa e laboral. No ambiental, o projeto permitiu dar um passo adiante da progressão de um material que não só afeta a saúde, mas também gera riscos para o ecossistema. A correta disposição da amálgama é uma dívida pendente que começamos hoje a pagar. Então, esse projeto já permitiu reforçar o pilar estratégico, consolidar o processo da eliminação do amálgama, formar profissionais para orientar adequadamente a população, desenvolver materiais inovadores para a educação e saúde e também integra a saúde, a sociedade e o meio ambiente. Então, estou convencido que esse caminho nos fortalece como país, mas também como região e nos permite avançar a modelos de saúde mais justos, mais preventivos e mais sustentáveis. Então, quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar essa experiência e convido para continuar juntos e que de uma saúde bucal que seja parte das nossas comunidades. Muito obrigado, Agustin. Agora passo a palavra para a Mônica. Boa tarde, é um prazer poder compartilhar com vocês este trabalho que fazemos dia a dia na equipe multidisciplinária.
É. Bom, um pouco colocando em contexto, todos já conhecem o Uruguai, é um país pequeno com uma população de 3 milhões e meio, distribuída principalmente na capital, e que tem um sistema de saúde que se denomina Sistema Nacional Integrado de Saúde, que compreende tanto o público como o privado. E as instituições de assistência médica coletiva privada. E quando falamos de odontologia, segundo o censo de 2023, temos uns 4.900 odontólogos, e do qual mais de 3.000 exercem de forma independente, fazem o exercício livre da profissão. Por que isso é importante? É importante porque a chegada desses profissionais pode ser muito dificultosa, difícil. Temos que fazer um trabalho de treinamento e também de incorporar no projeto de trabalho como esse. E eles também podem formar associações ou clínicas privadas aí com cooperativas. Então, para trabalhar no componente 2, que é um dos planos é que temos que fazer um diagnóstico a nível nacional. Por isso, precisamos de ferramentas importantes. Nesse caso, utilizamos dois questionários, uma sobre a amálgama dental, outro sobre materiais livres de mercúrio, e que queremos ver a existência e o uso, a gestão dos registros e dos resíduos. E também temos que destacar que tivemos poucas respostas, e isso está relacionado com os dados que a gente tem, não são dados significativos ou estatisticamente significativos. Mas o que a gente pode ver é que no cenário que estamos, é que está relacionado com a informação de outras fontes. A amálgama praticamente está abandonada, como disse Augustin. Somente 2% dos pesquisados utilizam e o estoque de amálgama está em 30%. E encontramos também 12 departamentos distribuídos em 35 pontos diferentes, consultórios odontológicos, que podem ser públicos ou privados. E encontramos entre 40 e 50 quilos de mercúrio, predominantemente mercúrio líquido. E por que tanto mercúrio líquido? Porque passamos bastante rápido do amálgama e, e pouco tempo foi utilizado. E tudo isso está relacionado com uma etapa dentro do convênio com relação à eliminação posterior. Todas essas atividades estão relacionadas com o que falaram antes, Judith e Augustin, com relação às jornadas e oficinas de capacitação para os profissionais de odontologia. Por outro lado, se vemos desde uma visão de gênero, podemos dizer que os profissionais de odontologia, tanto os doutores como assistentes, assim como os pacientes, temos uma grande quantidade de mulheres, e isso está com a grande participação das mulheres. Quem cuida a, a família é quem se atende nos consultórios, e temos bastante quantidade de participação das mulheres no nosso país. Isso é simplesmente para mostrar que, como essa história de diminuição do amálgama no Uruguai, não é. Tem vários fatores, está relacionados com vários pontos que já foram mencionados, como a preocupação do impacto do mercúrio na saúde e no ambiente, e com o convênio de Minamata e com vários projetos, projetos nacionais e internacionais para diminuir o risco desse metal. E do ponto de vista da saúde bucal, temos uma mudança que leva a tratamentos restauradores com ampla perda de tecidos para chegar até uma medicina invasiva e uma promoção da saúde bucal.
E isso está relacionado com todos os desenvolvimentos tecnológicos que mostram materiais de restauração cada vez de melhor qualidade, melhores custos e com técnicas odontológicas avançadas. E então, como falou Agustin, a academia desde já há algum tempo já deixou de utilizar no seu currículo, na sua grade, a utilização do amálgama. E a população não fica fora, porque a parte da preocupação pela saúde também está a preocupação com o meio ambiente e também e com isso ajuda a mudança para usar outros materiais. E desde 2020, a nível de país, temos a capacidade para administrar, para tratar os resíduos com mercúrio. No 2020, tivemos uma planta de tratamento graças a um projeto anterior, que foi financiado pelo GEF. Vocês podem ver depois com maior detenimento, podem ver aqui que depende de ações do governo, decretos que têm a ver com a gestão dos resíduos, importação de produtos com mercúrio, que tem a ver, como falou o Agostinho, de tirá-la do catálogo de prestações de saúde, que tem que ver com a assinatura do convênio de Miramata. Por exemplo, no 2006 se fez um estudo a nível populacional, mulheres grávidas e recém-nascidos. Vimos uma, duas amálgamas por mulher, achamos que era um promédio baixo, porque as mulheres eram jovens, não tem amálgamas agora, mas as pessoas de mais de 40 anos provavelmente temos alguma amálgama. Então, falava um pouco de como foi a história e finalmente vimos nesse projeto bem avançado, claro, mas com foco na gestão dos resíduos. A seguinte, por favor. Seguinte. No 2017, no marco de projeto URU 362, se fizeram vários projetos, um de amálgama e outro de controle de mercúrio de Uruguai na Faculdade de Odontologia, onde falam de tudo isso, história, importância do mercúrio, e também se fez uma guia ambientalmente adequada, tanto para armazenar, transporte e também tratamento dos resíduos de mercúrio. O que eu gostaria de falar agora é em que estamos trabalhando agora, no plano de gestão de mercúrio, no plano nacional. Vemos nosso país em cinco estradas, Estrada Norte, também temos uma do Oeste e Oeste, e duas mais. Para ser um plano de gestão de resíduos, precisamos de pessoal qualificado para isso. Precisamos de uma empresa que se faça cargo dos diferentes pontos do plano. Então, uma das nossas primeiras ações foi contratar um experto. Nesse caso, temos uma engenheira química, consultora da OPS, que, junto com a equipe, esteve encarregada de fazer o plano logístico dessa etapa. Para isso, bastou o diagnóstico inicial, baseado nos enquetes, fazendo um mapeamento, referenciando resíduos de mercúrio para depois poder serem recoletados. Pensamos em algum momento fazer a cópia, juntar em centros, mas não era viável por causa dos custos em tempo, porque para ter um lugar de junta adequada tem que ter algumas legislações, tanto normativa como de segurança. Então, vimos que alguns desses pontos, para depois de que definimos isso, se fez uma licitação pública para a empresa, temos uma empresa só no nosso país habilitada pela Dinácia para o tratamento desse tipo de resíduos. Essa empresa tem duas formas de tratamento, macro e microencapsulado. Essa empresa faz um macroencapsulado porque é para o que ela está habilitada para isso. Isso tem a ver com todos os resíduos, abios, cápsulas, amalgamarlos,
fazer resíduos sólidos, depois estabilizar com sofre, sulfuro, depois com tudo plástico e você faz um cofre que seca e depois vai colocar à disposição o resíduo sanitário ao país que é Montevideo, na Câmara Industrial de Uruguai. Tudo que tem a ver com a colheita, o acondicionamento, o transporte, tem que cumprir as normativas internacionais e nacionais. E, bom, contratamos a empresa e nessa etapa agora estamos incorporando. Já se fez uma primeira recoleção a nível do país, que foram esses 35 pontos, e agora estamos fazendo uma segunda etapa, podemos chamar, porque apareceram, obviamente, continuamos trabalhando na difusão e sempre aparece um novo. Deixamos uma janela de trabalho e, junto com algum pedido por aí, e chamamos os importadores de produtos odontológicos, especificamente de insumos para amálgama dental, para se desfazer dos seus estoques, porque a ideia é que no próximo ano não possam fazer amálgamas. Então, por que não vão poder ser feitas amálgamas? Porque, na verdade, estamos tentando, tratando os resíduos não só até a disposição final, mas também a normativa a nível dos dois Ministérios de Saúde, a nível do Ministério de Saúde Pública para ter um decreto, uma ordenança, que regule a quantidade de flúor na pasta dentrífica para não ter só um limite inferior e superior. Também o sulfito de prata, o 38%, mostrou que é boa para usar como cariostático. Que está que nosso país está ao 29% desde o ponto de vista ambiental, que tentamos incluir a amálgama dentro do decreto 15 de 2019, que tinha a ver com a regulação dos resíduos de mercúrio, de lâmpadas, termômetros e fingomanômetros, mas não estava incluída a amálgama nesse momento porque era para diminuição gradual. Então, queremos agora incluí-la nesse novo decreto, que além dos resíduos, regula também a importação. Então, como conclusão, o que vocês verão é que, em realidade, a situação que está em Uruguai hoje é o resultado de ações ministeriais, acadêmicas, da população, de desenvolvimento científico e de muitos trabalhos desde o 2006, praticamente, em torno ao mercúrio. Mas também sabemos que tem um passivo de resíduos que não é despreciável e que tem que ser tratado adequadamente. Bom, muito obrigada por me permitir participar com vocês e fico atento a qualquer pergunta. Muito obrigada, Agostinho e Mônica, por compartilhar sua experiência em Uruguai. A apresentação acho que permitiu dimensionar a relevância realmente de avançar a modelos mais sustentáveis no manejo de amálgama dental e seus resíduos. Para todos os que estão nos acompanhando e ouvindo, essa experiência que apresentou o Uruguai reflete não só os sucessos conseguidos, mas também os desafios para ajudar as pessoas e o meio ambiente. Convido, se vocês tiverem perguntas, coloquem na seção de perguntas e respostas e tentaremos contestar durante o, o webinar sobre os desafios que estão em outros países. Vamos falar também sobre desafios e aprendizados dos representantes dos países que estão nos acompanhando hoje. Lembro aos painelistas que estão nos acompanhando que as respostas sejam breves, concretas. Estamos dando 2 minutos para permitir a todos Eu queria convidar os representantes dos países a nos acompanhar e ligar suas câmeras. Hoje está nos acompanhando a doutora Carolina Mendonça, chefe do Chile,
Leslie Toesta Orbe, da equipe técnica do Ministério de Saúde do Peru. Dr. Carlos Grajea, técnico em manejo integral de resíduos perigosos do Salvador. E doutora Ana Gabriela Faias, da área relatora do Ministério de Saúde de Costa Rica. Muito obrigada por aceitar a convite. Gostaria de fazer uma pergunta para quebrar um pouco o gelo e que poderamos todos conhecer a situação dos seus países e abrir a conversação. Qual seria o contexto atual a respeito ao uso de amálgama dental e que medidas-chave foram tomadas para reduzir ou eliminar nos seus países? Então, vou começar de acordo com a ordem que tem aqui na minha tela. Primeiro, a doutora Mendoza, do Chile. Oi, muito obrigada, Carolina, pelo convite. Muito importante ter esses espaços para compartilhar nossas experiências. Bom, no Chile, segundo a informação que temos disponível, no 2024, as restaurações de amálgama representam 0,6% do total de restaurações feitas nos estabelecimentos de saúde da rede pública do país. As principais medidas que foram implementadas estão alinhadas com a proposta do Convênio de Minamata e têm diferentes dimensões. Tem objetivos nacionais orientados à prevenção de cáries dental manifestadas no Plano Nacional de Saúde Bucal e a Estratégia para a década 21-30, que propõe melhorar a saúde bucal da nação ao longo do curso de vida com enfoque de equidade na saúde. Também foram estabelecidos objetivos nacionais focados ao uso mínimo da amálgama dental incorporado no Nacional de Saúde Dental. Se promove o uso de alternativas livres de mercúrio através de guias de prática clínica baseadas na evidência. E se tira não incentivamos mais programas que não usam materiais livres de mercúrio e alternativas minimamente invasivas. Finalmente, promovemos o uso das melhores práticas ambientais através do regulamento sobre o manejo de resíduos em estabelecimentos de atenção de saúde, que é um regulamento exigível para todos os estabelecimentos de saúde. Brevemente, essa é a situação no nosso país. Muito obrigada, doutora Mendoza, pela sua resposta. Gostaria de convidar Leslie Toesta, do Peru, a responder a pergunta, por favor. Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom, para responder a pergunta, o Peru, a partir da subscrição do convênio de Minamata, implementou através das disposições setoriais muitas ações orientadas à redução do uso da amálgama dental, dando-se uso a determinados grupos de população e sob considerações específicas para a gestão do Estado peruano está orientada à eliminação completa no prazo médio. Os relatórios obtidos nos últimos anos na atenção odontológica nas consultas externas dos estabelecimentos de saúde do setor público evidencia uma redução progressiva perto de 80%, mas temos pendente de informação da atenção de estabelecimentos de saúde do setor privado. Dentro das principais medidas analisadas e adotadas pelo Estado peruano, estão orientadas a fortalecer o marco normativo sob três pilares fundamentais. Esse processo está atualmente, primeiro é o enfoque peruano, que é a formulação e a implementação da norma técnica de saúde para o uso da amálgama dental, com qual constitui principal instrumento normativo, já que, a partir das suas disposições, garante a redução progressiva, substituição e controle para o uso de amálgamas dentais como material de restauração na atenção estomatológica em todos os serviços de saúde do nosso país. Nesse contexto, o Estado peruano, através da Direção de Saúde Bucal
do Ministério de Saúde considera como um outro pilar o fortalecimento das atividades de prevenção da cárie dental e a intervenção oportuna das lesões de cáries dentais nos seus estadios iniciais através de procedimentos de mínima intervenção. Nesse sentido, foi planejada a formulação de documento normativo, a qual a Diretiva Sanitária de Atenção Estomatológica de Mínima Intervenção para a cárie dental. Esse documento está atualmente em processo de formulação, tem já uma aprovação pendente e a sua publicação. Estimamos que teremos a publicação desse documento em finais de ano ou primeiro semestre do próximo ano. E terceiro pilar, o Ministério da Saúde, através da resolução ministerial, aprovou documento normativo de prioração de investigação de saúde bucal no período de 2022 a 2026, que promove investigação, a pesquisa e desenvolvimento de materiais de qualidade sem mercúrio para restaurações dentais. Também com coordenação do Ministério do Ambiente, foi estabelecido dentro do projeto de lei que foi formulando a entidade menção no marco de convênio de Minamata, a incorporação de artigos que têm disposições para poder garantir e fortalecer o cumprimento do marco normativo desenvolvido pelo Ministério de Saúde. Sob esse cenário, o Peru retirou o mercúrio e a limadura de prata a granel, restringindo a sua aquisição às unidades aquisitórias nos 3 níveis de atenção no setor saúde. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tuesta, pela sua resposta. Agora eu gostaria de passar a palavra ao doutor Grajea, do El Salvador. Bom dia, muito obrigado pelo espaço. No contexto nacional do El Salvador, é que a amálgama dental não é utilizada no setor público, principal ferramenta política que permitiu esse fim foi que a partir do 2021 foi emitido o Plano Nacional de Saúde Bucal, através do Escritório de Saúde Oral do Ministério de Saúde do El Salvador, onde se transforma estratégias de aquisições públicas que seja acorde os instrumentos internacionais ratificados pelo El Salvador no tema de amálgama, especialmente o convênio de Minamata. Então, se deu prioridade na investigação e modernização que eliminou a aquisição da amálgama dental. Isso criou uma eliminação efetiva no âmbito público e uma contração no setor privado. Assim como nesse ano 2021, os registros de importações de amálgamas comerciais não foram renovados por parte dos interessados, o que também propiciou que no setor público não esteja disponível que a amálgama dental, mas em vez tenha melhores alternativas, como é o uso de biomateriais. Obrigada. Muito obrigada, doutor Grahé. Gostaria de dar a palavra à doutora Baia, da Costa Rica. Bom dia. No caso de Costa Rica, a Assembleia Legislativa aprovou o Tratado do Convênio no 2016 através de uma lei de República 93/91 e posteriormente ratificou o 7 de novembro de 2016 o 40053 e no ano 2017 para o 2019 por parte do Dr. Sangulo, ministro de Saúde no momento, se fez uma comissão para realizar uma proposta na abordagem de medidas estipuladas no convênio referente ao controle do uso de produtos com mercúrio na atenção odontológica no país. Pelo anterior, foi criado um grupo interinstitucional multidisciplinar, transdisciplinário, conformado por funcionários de segurança social, universidades aqui em Costa Rica, em outros entes como a AIA, Instituto de Aquedutos e Esgotos de Água, também como gestão ambiental, proteção radiológica, gestão ambiental e tudo coordenado com instância
DJ Caminai para poder trabalhar nisso. Nesse momento, se fez uma proposta inicial através de um ofício emitido pelo Dr. Daniel Salas, que nesse momento era o ministro de Saúde, onde se veia tirar o uso da amálgama na Costa Rica, com algumas exceções para dar um cumprimento nessa data, onde se devem realizar restaurações extensas ou difíceis para tratamentos protésicos e pacientes com alterações neuropsicomotoras e neuropsiquiátricas, independentemente do grupo etário. Também se trabalhou com o que era uma enquete por parte do Colégio de Cirurgiões Odontológicos para dar cumprimento à disposição do segunda parte do anexo ao convênio de Mitamarca. Também é importante que, de forma paralela, foi trabalhada a política de saúde bucal, que está numa reformulação hoje, e está indicando também o trabalho que tem que ser feito respeito ao convênio. Isso é o que eu poderia comentar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Gabriela, excelente. Muito obrigada a todos os palestrantes por nos colocar em contexto. Agora que sabemos contexto de cada um dos seus países, enquanto o uso da amálgama dental, gostaria de fazer uma pergunta mais específica a cada um de vocês. Gostaria de começar com a doutora Mendonça, do Chile. Para Chile, a pergunta seria: desde o Plano Nacional de Saúde Bucal 2021-2030 e o relatório sobre amálgamas dentais 2023, que avanços foram feitos no plano de redução de uso de amálgama, e para os países que estavam ainda nessa etapa de transição, quais seriam os passos-chave para iniciar o desenvolvimento de um plano de redução ou eliminação? Bom, efetivamente, nosso país, no plano nacional de saúde bucal, inclui nos desafios, inclui aumentar garantir a qualidade. Nessa linha, se define a necessidade de desenhar um plano de redução no uso de amálgama, acolhendo as disposições do Convênio de Minamata. Para enfrentar esse desafio, requerimos de ter estatísticas atualizadas sobre a utilização de amálgama, e com esse propósito foi publicado no 2023 o relatório de uso de amálgamas no- na área pública, que mostrou que no 2022 as restaurações representavam só 1% de total de restaurações feitas e concentradas em pessoas de 20 a 64 anos. Desde a publicação desse relatório, o uso de restaurações de amálgama continuou diminuindo. No 2024, o total de restaurações de amálgama feitas foram só o 0,6% do total de restaurações, e é o mínimo que foi registrado desde 2007. O SUS está concentrado em pessoas de 20 a 64 e as mulheres recebem o 73% do total de restaurações feitas. Para continuar avançando a eliminação do uso da amálgama, se propõe diferentes medidas: reforçar os avanços alcançados na implementação das estratégias para a prevenção de cáries dental, melhorar a cobertura e oportunidades dos serviços odontológicos na rede de atenção de saúde. Também continuar com a difusão dos acordos e compromissos adquiridos pelo país no contexto do Convênio de Minamata, informando tanto as equipes gestores como as equipes clínicas ao longo do país. Também requerimos reforçar equipes odontológicas as indicações para referir técnicas minimamente invasivas e materiais restauradores sem mercúrios em todas as cidades durante o curso de vida. Finalmente, identificar barreiras nos diferentes territórios para o uso de técnicas minimamente invasivas, materiais livres de mercúrio, para desenhar estratégias que sejam pertinentes no território. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mendonça. Agora passamos para a doutora Testa,
do Peru. Sua pergunta seria: que mudanças concretas introduz a nova norma técnica sobre o uso de amálgama dental, gestão de resíduos e que mecanismos de fiscalização e auditorias estão se fazendo para ver o cumprimento? Claro, muito obrigada pela pergunta. A norma técnica de saúde para o uso de amálgama dental que está vigente desde esse ano, já que foi aprovada em dezembro de 2024, principalmente estabelece o marco normativo que era imprescindível para o Estado peruano, já que dá o amparo jurídico e legal das sanções orientadas à redução do uso da amálgama e a sua projeção para a sua eliminação completa no prazo meio. Essa norma estabelece a proibição de uso de restaurações dentais com amálgama, especificamente em mulheres grávidas, crianças, mulheres lactantes, mulheres que estão tentando engravidar, pessoas que trabalhem ou que estão perto de áreas de mineria, pessoas com intoxicação crônica de mercúrio, pessoas alérgicas a elementos de amálgama dental, pessoas com insuficiência renal, reduzindo o uso a grupos de populações que, por condições específicas de saúde ou por padrões socioculturais, consideram ainda imprescindível usar a amálgama como para uso da saúde dental. Isso também proíbe o uso de mercúrio a granel e restringe o uso de amálgama à apresentação de cápsulas dosificadas. Também estabelece uma priorização do uso de materiais restauradores livres de mercúrio, entre outras disposições da norma técnica de saúde para o uso da amálgama dental, é estabelecida a gestão integral e o manejo adequado de resíduos de amálgama dental, entre eles, por exemplo, instalação e manutenção das unidades dentais no sistema de trampa ou separador que retém os resíduos de amálgama que são aspirados pelos rejetores das unidades dentais, que impide a eliminação desses resíduos no sistema de esgoto. Entre outras disposições, também está a regulação e a disposição final de mercúrio de uso odontológico desde os serviços de odontologia em nossos estabelecimentos de saúde até as unidades orgânicas do Ministério de Saúde, o qual é responsável da disposição final desses resíduos. Dentro das ações de controle e vigilância feitas para poder fazer esse processo, essas atividades são feitas prévia coordenação com unidades orgânicas do Ministério de Saúde, que são responsáveis das disposições estabelecidas no documento estabelecido, como é a Superintendência Nacional de Saúde, Direção Nacional de Insumos e Drogas e de Saúde Bucal. Todos os monitoramentos e supervisões feitas através de inspeções e seguimento do reporte, dos relatórios estão amparados nas normativas peruanas vigentes para isso. Obrigada. Muito obrigada, Leslie. Muito completo. Agora passamos para a experiência do Salvador com o Dr. Gracia. A pergunta para você seria: durante o processo de eliminação da amálgama dental, que desafios se enfrentaram na fase de implementação? Logística, custos, aceitação do profissional, da população frente a essa eliminação e como conseguiram superar? Obrigado. El Salvador está num processo de eliminação, como falamos anteriormente, e um dos principais desafios foi superar essa inércia profissional que existe por uma dependência histórica no uso da amálgama. Queremos que os nossos profissionais do setor público possam se sentir muito competentes e seguros a usar novos materiais e alternativas já disponíveis no mercado e que o governo adquire, compra por esse plano de saúde bucal. Então, é por isso que, graças a um curso da Universidade de El Salvador sobre cardiologia clínica e contemporânea e uso de biomateriais,
foi apoiado por parte do governo o treinamento de um grupo do setor público com a utilização desses novos materiais, para que possam estar prontos para uma transição do uso do amálgama e materiais e novas tecnologias. Mas ainda falta trabalho e tem um universo de profissionais que precisamos treinar e temos que chamar a atenção do papel do setor acadêmico, que teve uma participação muito importante nesse processo. E um dos principais desafios dos quais ainda temos uma tarefa pendente no país é sobre a disposição final do estoque do amálgama dental, que não está sendo usado pelas instituições públicas, já que não contamos com um sistema estabelecido de gestão ambiental dessas existências que foram sobrando e estamos trabalhando em conjunto com o meio ambiente e saúde para chegar a curto prazo a uma solução para poder superar esses desafios que estamos enfrentando nesse processo de eliminação. Obrigado. Obrigado, doutor Gracia. Agora queria passar para a doutora Paias de Costa Rica. Para Costa Rica, a pergunta é: como o pessoal de saúde foi sendo treinado na gestão de cada resíduo? Bom, com relação a Costa Rica, a partir das universidades, os estudantes já têm a informação que é com relação aos materiais alternativos que existem. E com relação aos profissionais que já estão nesta área, muitos deles o que usam é diminuir o uso da amálgama e somente ser usado nos casos que eu comentei. O que foi indicado para apoios de próteses e mas sim é importante dizer que aqui desde a Direção de Gestão de Qualidade Ambiental por parte do Ministério de Ambiente e Energia, eles estão treinando também os profissionais em saúde com relação ao uso dos materiais dentais. E também do Colégio de Cirurgiões Dentistas também tem também uma educação contínua com relação a esse tema. Então, as pessoas, o trabalho que é feito muitas vezes quando devem de retirar uma amálgama, ao retirar a amálgama dental, esse resíduo que está relacionado como devemos descartar, devemos de retomar a nível de país o trabalho que vem sendo feito com relação ao convênio, porque não existe um centro onde possa ser tratado o mercúrio. Em algumas ocasiões, através de convênios, é que podemos enviar a outros países como a Suíça. Então, faz parte das ações que devemos retomar. E com relação à eliminação do, da eliminação, com relação à eliminação da amálgama, eles tentam eliminar o mais inteiras possíveis para poder diminuir a, u- e, e diminuir a utilização de equipamentos e materiais. Muito obrigada, Ana Gabriela. Muito obrigada a todos os panelistas por compartilhar suas experiências e os trabalhos que estão sendo feitos nos seus países e o esforço para avançar e de proporcionar suas lições aprendidas, estratégias e diretrizes. Tudo o que tem sido útil para avançar rumo à eliminação do progressiva das amálgamas dentais. Agora vamos escutar uma síntese dos pontos-chave e recomendações. E esta sessão está a cargo de Gabriela Sardon e de Agustin Cataldo. Passo o microfone para vocês, então.
Muito obrigada, Carolina. Então, com o Dr. Augustin, vamos compartilhar algumas mensagens para fortalecer e avançar na eliminação progressiva do amálgama dental na região. Então, tem aqui algumas mensagens que queríamos compartilhar para continuar e acelerar a implementação do Convênio de Minamata e do Plano de Ação Mundial sobre Saúde Bucodental. Para continuar avançando nesta meta, temos que fortalecer a colaboração interministerial do setor saúde e ambiente para poder eliminar completamente as amálgamas quando for possível, como em alguns casos que vemos em alguns países, e, e se não pudermos, podemos ver de forma gradual, começando diminuindo o uso nas suas populações vulneráveis, o uso do mercúrio a granel, e é importante para ter esse impulso com relação a essa meta de 2030, segundo o Plano de Ação Mundial, é poder estabelecer medidas concretas com prazos definidos que vão sendo implementados com relação à malha curricular e também o uso dos seguros de saúde e sempre alinhados com o plano de ação mundial sobre saúde bucodental. Então, devemos integrar esses serviços essenciais de saúde bucal na atenção primária para poder alcançar a visão de 2030 de cobertura sanitária universal, incluindo estas alternativas, que são livres de mercúrio, seguras e eficientes, para poder prevenir e manejar a cáries dental. E isso para compartilhar com vocês oportunidades de aprendizado e colaboração da ação. No chat também estamos compartilhando os links sobre esses eventos para vocês poderem ter mais informação. E o primeiro é que temos a COP6 do Convênio de Minamata. E vamos ter eventos em linha antes da semana do 13 ao 17 de outubro e temos eventos dedicados à gestão de resíduos, como também foi feito nas perguntas. Temos que participar desses eventos para ter mais informação e eventos também relacionados com a amálgama dental. Então, vamos ter vários eventos que vão ser muito importantes para considerar antes da COP6, já que nessa COP vão ser consideradas duas propostas de. Então, vamos ter aí discutir emendas na COP. Outro evento importante também é que temos também um webinário regional sobre ações em saúde dentro do quadro do Convênio de Minamata, da PAO, que vai ser no dia 29 de outubro. E todos também estão convidados para participar desse evento importante. Com relação ao projeto GEF, também temos um workshop presencial com convite e que está planejado para março de 2026. E também compartilhar dois links para vocês poderem ter mais informação sobre o projeto e ter acesso aos recursos que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo preparados. E por último, compartilhar com vocês que estamos considerando um novo projeto, GEF, durante o ciclo para o ciclo GEF 9, ainda está no começo, mas é para compartilhar com vocês que continuamos avançando nesse tema para acelerar a eliminação progressiva das amalgamas dentais e alcançar a meta proposta pelo plano de ação.
bucodental para 2030. Então, passo a palavra para o Dr. Agostinho para compartilhar sua mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria compartilhar uma mensagem final antes da despedida que vai fazer o Wilson. Então, foi uma grande honra poder estar nesse espaço de diálogo, de troca de experiências e aprendizado coletivo. Ao longo do seminário, constatamos que a redução progressiva do uso do amálgama dental não é um desafio isolado do país, mas um compromisso global com a saúde e com o ambiente dentro do Convênio de Minamata. Desde o Uruguai, podemos mostrar nossa experiência e aprendizado com a formação acadêmica, políticas públicas e a cooperação institucional, e tudo isso permitiu para avançar no processo sustentável que leva mais de uma década. Esse caminho nos mostrou a importância de priorizar a prevenção e a promoção da saúde bucal, de trabalhar em alternativas restauradoras e seguras, e de dar às profissionais ferramentas claras para informar a população com responsabilidade. Gostaria de deixar também algumas recomendações, alguns desafios compartilhados para a região. Entendo que fortalecer a articulação regional e global é importante. O conhecimento que circula dentro desse tipo de espaço é chave para cada país, para não ter que ter caminhos isolados, mas sim com a experiência dos outros. Consolidar também um quadro normativo que possa estabelecer máximos e mínimos prazos padrões para a eliminação do amálgama e deve ser traduzido em normas concretas. Investir em formação com relação ao risco, tanto profissional com relação à cidadania, também para informar, para que poder alertar sem alarmar, um equilíbrio que devemos cuidar. E também garantir a gestão ambiental adequada dos resíduos de amálgama. E isso completa o ciclo da proteção da saúde e do meio ambiente. E com tudo isso, a mensagem central que quero deixar é que não tem saúde sem saúde bucal. E que o trânsito até a eliminação da amálgama é definitivo e é uma oportunidade para reforçar a prevenção, a equidade e a justiça social em saúde. Quero agradecer a OMS, a OPA, as Nações Unidas para o Meio Ambiente e a todas as equipes técnicas que tornam possível o projeto GEF, especialmente as minhas companheiras e companheiros da equipe de trabalho do Uruguai, e quero convidar para continuar a construir juntos o caminho e com cooperação e compromisso podemos garantir que o direito à saúde integral e um ambiente saudável possa ser uma realidade para todos e todas. Muito obrigado. Muito obrigada, Agostinho e Gabriela, por essas mensagens que vocês nos proporcionaram. E como falou Agostinho, vou passar para o nosso colega Wilson Benia, que é oficial técnico de sistema de saúde da oficina do escritório da OPS no Uruguai, para fazer o encerramento deste importante seminário virtual. Muito obrigado, Carolina, e muito obrigado a todos os palestrantes. Simplesmente, talvez fazer uma reflexão final aos colegas de outros escritórios do país, porque no escritório do Uruguai aprendemos muito com esse projeto. Foi um grande desafio para a gente e trabalhar juntos com colegas de outras áreas durante esse tempo nos gerou algumas aprendizagens claras. E chave, o principal como já falaram aqui, é possível cumprir o convênio de Minamata. É algo que é possível cumprir. Por isso, vamos redobrar os esforços, cada um no seu país, cada um com suas realidades próprias, porque é algo que é possível e os convênios internacionais estão para serem cumpridos e também serem metas para poder avançar. E como a gente aprendeu como avançar? Por um lado, com um grande esforço e colaboração internacional e interagencial, com NUMA, com PNUMA, com OMS, com os colegas da Genebra,
com nossas equipes da sede da OPS, equipes de país, e esse esforço interagencial não é uma coisa simples. Temos lógicas distintas, mecanismos diferentes, mas é possível aprender um de outros e aumentar nossos esforços. E dentro dos países, também a rota crítica parece ser e é, e demonstrou o processo no Uruguai, e também vemos em outros países, o caminho da coordenação intersetorial, o decisivo compromisso político de trabalhar junto com os organismos do Estado e outras áreas, trabalhar uma política pública clara que possa participar o Ministério do Ambiente, o Ministério da Saúde, prestadores de serviços, a academia, né, o meio, né, para que os novos odontologistas possam estar com conhecimento nessa área e também o setor privado. Sem a participação do setor privado, vai ser difícil chegar a ter mudanças definitivas e estáveis nessa área. E outra coisa importante que a gente aprendeu no Uruguai é para que essas políticas públicas possam se tornar políticas do Estado, precisamos ter acordos políticos do mais alto nível. Senão, mudam os governos e mudam as prioridades. E fazer com que a política pública possa ser uma política do Estado é um processo de acumulação técnico-política muito importante. E, finalmente, no Uruguai aconteceu uma coisa de que um desafio que vinha do campo do cuidado do meio ambiente se tornou em um estímulo para incentivar políticas de promoção de saúde, de prevenção e saúde bucal. Então, essa sinergia entre áreas que parecem diferentes é realmente muito interessante. Partido ambiental para incentivar a saúde bucal, eu acho que é algo que a gente aprendeu e foi muito interessante. Essas são as reflexões finais e também as saudações dos representantes. E vamos continuar trabalhando. Temos alguns meses para continuar e compartilhar tudo o que a gente está fazendo com relação ao projeto e também colocar a nível regional e global na plataforma de geração de conhecimentos que tem o projeto a nível global. Muito obrigado pela oportunidade de participar.